objetivo, eu acredito, no consultório na rua, é permitir acesso a essa população de rua à saúde, né? Como a gente está observando nesse segundo encontro, que é o primeiro que eu estou participando do consultório na rua, as outras equipes têm as mesmas dificuldades que nós, né? Mas eu acho que a gente já avançou bastante. Vou dar um exemplo para vocês. Algumas pessoas em situação de rua, que já haviam sido abordadas por outras equipes, né, dentro do nosso estado, sempre era mencionado para a gente como difícil acesso a essas pessoas. E aos poucos nós fomos tentando chegar principalmente a essas pessoas de difícil acesso. E foi um trabalho de formiguinha mesmo. Primeiro descendo uma única pessoa, inicialmente a essas pessoas nós chegamos a descer até sem a farda para não assustar, né? Porque quando nós começamos, eles tinham muito a visão, os moradores de rua, de que nós iríamos pegá-los e levá-los, né? Então a gente teve que conquistar esse espaço de que nosso trabalho era diferenciado, não era esse que eles temiam tanto. Que tem em São Luís. Quantos consultórios tem em Maranhão? Maranhão são duas equipes, uma Imperatriz, que é mais velha do que São Luís, e uma em São Luís, mas eles começaram como consultório de rua. No caso da gente já começou como consultório na rua. Então ainda existe o de rua lá. Na verdade, eles migraram, né? Eles mudaram do DI para o NA por conta do financiamento. E como antes era a saúde mental que financiava e aí não estava mais financiando. Então a atenção básica é que está financiando. Eles fizeram uma mudança. Eles também são modalidade 3. As duas que tem no Maranhão são modalidade 3. De casos, eu me lembro do da Cláudia, né, que assim, mobilizou um monte de gente. Que era esse caso que eu estava descrevendo, né, que as pessoas tinham muita dificuldade de chegar até ela, porque as pessoas descreviam ela como uma pessoa agressiva. E inicialmente, quando a gente chegou, realmente ela demonstrou uma agressividade. Certa hostilidade. Exatamente, mas aos poucos a gente foi conquistando esse espaço até que ela mesma solicitou nossa ajuda. A Ana, na verdade, eles chamavam ela de Maria Porto, porque ela ficava no cais, né, pertinho lá do centro histórico. E a gente, inclusive, abriu o prontuário chamando ela de Maria Porto. E na medida que a gente foi conhecendo, é que a gente foi vendo o nome dela era Ana Cláudia, tinha Porto no lugar mesmo, né, mas era Ana Cláudia. E que ela tinha uma vivência há mais de 15 anos em situação de rua. E uma das coisas, eu acho que uma das coisas mais bacanas que a gente viu é que quando a gente conseguiu se achegar, né, porque ela estava bem debilitada, e ela pediu consultório na rua, me leva, né? A gente nem transporta, nem nada. A TO chegou a ligar pro SAMU, mas o SAMU tava, não tinha nenhum veículo disponível, nenhuma unidade móvel disponível, então a equipe fez a reunião e combinou de fazer o transporte. E interessante que nessa questão do transporte, a gente vê que a gente é uma equipe, porque enquanto a TO estava lá tentando falar, acionar, falando com a Remédios, com a SAMU, aí já tinha eu que estava continuando trabalhando ela pela questão da espera, que foi bem demorada. Já a outra colega já estava vendo os dois outros colegas já estavam vendo como conduzi-la até a ambulância. O carro da gente. Né? O motorista já estava tentando chegar a ambulância para mais próximo, porque era uma calçada alta, mas ele já estava procurando de como chegar até ela. Então, naquele momento, eu vi o quanto nós somos uma equipe forte, porque a gente realmente trabalhou em equipe. E na unidade móvel era para transporte da equipe, não tinha como a gente transportar paciente. Mas ela confiou que a gente ia levar ela para o lugar certo. E uma das coisas que eu achei interessante nesse caso é que a equipe escutou o que ela estava falando. Porque ela não queria ir para uma determinada unidade hospitalar, ela queria ir para tal. Aí eles falando comigo no telefone, eu falei assim, leva ela para tal lugar. E aí a gente sabia que não ia ser atendido lá, porque a ortopedia não seria lá, né? E ela estava com uma suspeita de fratura, uma fratura já consolidada, mas em todo caso a gente tinha que levar para a unidade hospitalar de fratura. E aí foi interessante que quando os colegas da unidade hospitalar disseram, mas ela não vai poder ficar aqui, né? E ela assim quase chorava, né? Porque ela conhecia aquela unidade hospitalar, então para ela era a referência dela. É a referência dela. E aí a gente levou para uma outra unidade, mista, né? Que ficou com ela lá.
E aí toda a equipe, porque a gente começa 1h da tarde e termina às 22h, então já tinha mudado os profissionais. Então os profissionais foram para dentro da unidade hospitalar, que a gente chama de socorrão, que é de urgência e emergência, para fazer a tramitação dela, que a equipe ia levar ela até a outra unidade. Tanto é que ainda hoje a diretora da unidade, ela ainda está lá, né? Porque a gente está esperando para um local para remover ela. E aí a gente tem algumas, assim, mobiliza todo mundo e a gente vê que a gente tem alguns obstáculos. A gente descobre que o usuário não é de ninguém. Então, a unidade hospitalar diz, olha, já está de alta. E liga para o consultório na rua. Eu falo assim, mas eu não sou a regulação. Esse paciente está dentro da unidade hospitalar. Eu preciso que esse paciente seja relocado. Para onde ele vai? Aí a gente pede a assistência social para fazer a avaliação. Por quê? Eu preciso saber se nas unidades de acolhimento deles, se ela entra. Então, na minha cabeça, né, eu sou técnica da saúde. Na minha cabeça, todo mundo que não tinha lugar para ir era acolhido nas unidades, mas não é, eles têm um perfil, né? Eu até achei engraçado, eu falei assim, nossa, mas vocês querem gente rígida, saudável, como que eu vou achar essa pessoa na rua? Essa pessoa na rua não está na rua, né? Eu até brinquei lá com o pessoal da assistência, eu falei assim, mas na sua casa, tem alguém que está de fralda? Tem alguém que precisa de que tem mais dificuldade de mobilização? Então, é a mesma coisa. Eu não vou encontrar essa pessoa rígida na rua. E aí aí depois ela mesma disse, olha, eu não quero ir para este abrigo aí não. Consultório na rua, dá outro jeito, né? E aí ela aceitou ir para uma residência, porque ela tem um diagnóstico de psiquiatria. E a outra coisa engraçada é que quando a assistência soube que ela tinha, que a médica da nossa equipe tinha feito, né, o diagnóstico de esquizofrenia, aí todo mundo, mas ela é uma esquizofrênica. Eu falei, gente, mas ela não tem nenhum problema. Ela fazia mais de 15 anos que estava na rua, que não tinha diagnóstico de nada. E ela viveu com as suas alucinações, com as suas coisas, e conversa com a gente normal. É claro que tem hora que ela divaga, outra hora ela volta, né? E com a medicação que a doutora Cíntia tinha colocado, foi melhorando algumas coisas, mas tranquilo.